Bom, começamos aqui mais uma videoaula, né? Mais uma aula interativa. E a aula de hoje a gente vai falar sobre reprodução humana, né? É sempre um barato a gente estudar a respeito de nós mesmos, né? Aqui dá para a gente entender como nós surgimos, né? A gente vai conseguir ver como tudo acontece de forma tão maravilhosa, tá? Então é sempre legal falar e estudar a respeito do corpo humano. Então vamos nessa. Vamos começar. Reprodução humana, né? O que seria, né, essa questão da reprodução humana? Com certeza não é novidade para vocês já sabem, né, qual é a função, né, de uma das etapas que todos os seres vivos executam. Então já está aí, ó, já estudamos que a funcionalidade da reprodução é a perpetuação da espécie, ou seja, a continuidade, né? Perpetuação, continuidade. Mas como tudo isso acontece nos seres humanos? É claro que, né, vários seres vivos, todos os seres vivos fazem reprodução. E a gente já viu que há formas bem distintas, dependendo do tipo, né, de ser vivo, que essa reprodução é feita. Só que, né, nós somos, vamos dizer assim, o último ser vivo a surgir no planeta e a nossa forma de reprodução é um tanto quanto única. É claro que outros indivíduos classificados como mamíferos fazem reprodução bem parecida com a nossa, tá? Talvez sem nada ser diferente, mas é muito interessante a gente saber como ocorre esse processo, tá? Entre nós, seres humanos. Então vamos lá. Para entender todo o processo, precisaremos ordenar as etapas da reprodução. Sim, né? A gente não nasceu e uma semana depois estamos aptos a passar para essa próxima etapa da nossa vida, né? É algo pautado, né? A gente vai, é algo gradual, a gente vai conquistando, né? A gente vai passando o tempo e as coisas vão acontecendo de forma natural para que a gente consiga isso. Então, eu achei legal fazer essa arte aqui, né? Colocar como se fosse um pódio, como se fosse, não é um pódio, né? E aí a gente enumerar, né, a ordem das coisas. Então, enumerando a ordem, o primeiro passo, né, para o processo de reprodução é a puberdade, é o primeiro passo. O segundo é o ato reprodutivo, né? O ato reprodutivo ele é grande, né? Ele dura também bastante tempo. A puberdade são alguns meses, podemos dizer assim, fechando ali no máximo em 2 anos, todo o ato da puberdade acontece, né? E o ato reprodutivo ele demanda o maior evento dentro da reprodução. E por último, a gente vai ver o parto, como acontece, né? Finalização do ato da reprodução, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, puberdade. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas talvez já ouviram falar, mas não sabe o que de forma exata significa, ou pelo menos não conseguem talvez explicar isso na forma da ciência, né? Então é isso que eu vim trazer para vocês. É o nome dado ao período de transição entre a infância e a fase adulta e acontece com meninas entre 8 e 13 anos de idade e em meninos entre 9 e 14 anos. É claro que, né, isso aqui são parâmetros gerais. Algumas crianças podem entrar talvez na puberdade com menos anos, né, com a idade menor, ou com a idade maior. Isso aí também não quer dizer que haja algum problema, tá? Ou algo parecido. É só um parâmetro do que acontece com a grande maioria, tá legal? Essa fase é marcada principalmente pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Eu achei importante, né, grifar caracteres sexuais secundários. Por quê? Porque pode ter surgido agora na cabecinha de vocês aí, ué, por que secundário? Quais são os caracteres sexuais primários? Bom, talvez vocês não se lembrem, né, ou não tenham aprendido, mas os caracteres sexuais primários são aqueles que já são determinados lá na barriga de nossa mãe, quando na verdade o sexo ali, né, já começa a despontar. E o sexo, né, do bebê, ele aparece em torno do quarto, né, a partir dali das 18 semanas, que já começa mais ou menos a despontar e aparecer algo que a gente consiga visualizar através de um exame, né, de ultrassom. Então,
aqueles ali são os caracteres primários, né? Os caracteres sexuais primários. Aquele que já está dentro da barriguinha da nossa mãe já consegue dizer se é menino ou menina. Tá? E aí, os caracteres secundários só vêm agora na puberdade e a gente vai ver quais são esses caracteres. Tá? Então, voltando lá à frase, essa fase é marcada principalmente pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e o início da fase reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher. Então, acontece assim. Aconteceu o processo, né, de caracteres secundários, aconteceu. Isso significa que aquele indivíduo, aquele homem ou aquela mulher, aquele garoto, aquela garota, ele começa de forma biológica a ter condições, tá, de entrar nessa nova fase da vida, que é a fase da reprodução. Tá? Então, em tese, é isso. E é claro, a gente está vendo aqui características fisiológicas. A gente não está mencionando aqui de forma alguma características emocionais, né, sentimentais, cognitivas. Tá? Isso aí é algo que a ciência na qual estou habilitado a falar para vocês foge um pouco da minha capacidade. Tá legal? Então vamos lá. Aí eu trouxe aqui um pequeno, né, gráfico, vamos dizer assim, uma imagem, né, que dá uma ideia do que ocorre nessa fase da puberdade. Então, mudanças no corpo. A gente vê aqui, né, a parte da cabeça, essa imagem aqui está ampliada para essa imagem aqui. Tá bom? Então, aqui a gente encontra o hipotálamo, é uma glândula, né, lá no nosso cérebro. Essa glândulazinha está aqui. Opa, desculpa. Essa glândula, tá, se encontra bem aqui. E ela é responsável, tá, por ativar hormônios tanto nos testículos, no caso dos homens, como nos ovários, no caso das mulheres. Então, o hipotálamo ele passa informações, tá, para as gônadas, que são órgãos reprodutores de células reprodutivas, e vão dar essa informação. Então, tem esse passo a passo aqui, podemos dizer assim, né? 1. Quando o corpo da criança está pronto para entrar na puberdade, o hipotálamo, estrutura localizada na base do cérebro, libera um hormônio chamado de hormônio liberador de gonadotrofina, né? Então, gonadotrofina é um hormônio que vai estimular a produção, tá, de células reprodutivas aonde? Na gônada. Tanto o homem quanto a mulher possuem essa estrutura, né? Esse órgão. Né? E que órgão é esse? É a gônada masculina e a gônada feminina. No caso de gônada masculina, testículo. Gônada feminina, ovário. Então, esse hormônio vai ser produzido na entrada na puberdade. E aí a gente pode dizer, esse hormônio começou a ser produzido? Começou, então ele está entrando na puberdade. Beleza? 2. Esse hormônio faz com que a hipófise, né, é uma outra glândula, pequena glândula na base do cérebro, libere outros dois, o luteinizante, LH, e o folículo estimulante, hormônio do estímulo folicular, FSH. Tá? Aí depois, terceira etapa, o LH e o FSH estimulam a produção de estrogênio nas meninas e testosterona nos meninos, que levam às mudanças previstas para essa fase. Essas mudanças vão dizer para você e para todos que estão ao seu redor que o seu corpo está mudando, que você está mudando. E agora a gente vai conhecer aqui que mudanças são essas, tá? Eu consegui essa arte também bem legal e ela faz uma comparação, né, imediata do que acontece no rapaz e o que acontece na menina. A gente vai perceber que algumas coisas são idênticas, já outras são tanto quanto diferentes, tá legal? Então a gente vai sempre fazendo a comparação. Aí aqui tá, aparecimento de acne, né, no rosto das meninas, os rapazes também, tá? Surgimento de acne. Por quê? Porque há uma grande quantidade de hormônios sendo liberado e esses hormônios tendem, né, a tapar os poros foliculares. Se lembra lá, o hormônio foliculizante, né? LFH, FLH, então folículos, ele vai tapar esses folículos, tá? Luteinizantes, hormônios luteinizantes, ele pode, né, ocorrer isso. Aqui, desenvolvimento das mamas, no caso das meninas, tá? E os homens não vão desenvolver a mama, porém vão desenvolver
tá? As cordas vocais aqui, ó, aumento da laringe e mudança no timbre da voz. Vai mudar o timbre da voz porque as cordas vocais elas vão se distender. Então o hormônio que atua, tá, aqui nas cordas vocais do homem não atua no corpo da mulher. Já o hormônio que atua no corpo da mulher, favorecendo o crescimento das mamas, não atua no corpo do homem, tá bom? Surgimento de pelos pubianos e nas axilas. Então, pelos na parte da genitália, tanto do homem quanto da mulher, e também debaixo das axilas. Então, a gente percebe que esses eventos são idênticos para ambos. Aumento do útero no caso da mulher, tá? E desenvolvimento da musculatura no caso dos homens. Só lembrando, o útero também, tá, é um músculo interno, tá, mas é um músculo. Então acontece desenvolvimento, acontece, só que de partes diferentes, tá legal? Então o homem começa a desenvolver a massa corporal, enquanto a mulher desenvolve a sua parte interna reprodutiva. Depois, contorno corporal arredondado, com quadris mais largos e cintura mais estreita. Isso vai sinalizar, tá, que a mulher está mudando seu corpo porque agora ela está apta a gerar um novo ser dentro dela. E aqui, né, a gente tem, fazendo essa comparação, aumento do pênis, da próstata e das vesículas seminais. Até porque o homem vai precisar dessas glândulas funcionando de forma perfeita. E aqui, né, como todo mundo descobre, no caso das meninas, quando tem-se o início a menstruação, tá? E o rapaz começa a apresentar os seus primeiros episódios de ejaculação. Bom, aqui está de forma simplificada para que fique fácil o entendimento de vocês como acontece, né, esses caracteres secundários que vêm com a puberdade. Tá bom? Vamos avançar. Aí vem agora o ato reprodutivo, né? Então a gente viu lá a puberdade, que é o primeiro evento. Agora o segundo evento, que é o ato reprodutivo. O sistema reprodutivo humano é formado por diversos órgãos e estruturas que se diferem nos homens e nas mulheres. Os homens, né, e as mulheres, eles não são iguais. Eles são diferentes em muitas coisas e a gente vai perceber isso aqui agora. Talvez até o nosso estudo de sistema respiratório, né, sistema tegumentar, sistema digestório, as diferenças tenham sido mínimas, tá? Mas a partir de agora, né, ou principalmente se falando de reprodução, a gente vai perceber diferenças bem acentuadas nos indivíduos, masculino e feminino. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma imagem, né, uma imagem lateral para que a gente conseguisse visualizar mais órgãos, né, que estão fazendo parte do sistema reprodutor ou os que estão apenas próximos. E eu vou destacar quais realmente são os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino como do sistema reprodutor feminino. Então vamos lá. Começando com o masculino, né, eu vou tirar a imagem aqui do feminino. Aqui a gente tem, né, começando de dentro para fora, a primeira parte do órgão masculino, o órgão reprodutor masculino, é essa bolsa escrotal. Tá? Então a bolsa escrotal ela é compreendida de quem? De testículo, que é a gônada reprodutora, e junto, né, acoplado a esse testículo, a gente encontra o epidídimo, tá? Que são canais ramificados aqui enrolados. Depois, anexado a esse epidídimo, a gente encontra o canal deferente ou ducto deferente, tá? E não é diferente, é deferente. Então ele sobe, sai do testículo, vem até aqui em cima e cai, tá, na vesícula seminal, esse canalzinho aqui. Essa aqui é a vesícula seminal. Como o próprio nome já sugere, tá? É a vesícula, é a glândula que prepara o sêmen. A gente vai falar mais a respeito dele para frente, tá? Aqui, né, é a tão falada próstata, que também é uma vesícula, tá? E ele vai passar por aqui, descendo, dando continuidade até chegar ao pênis. Então o pênis é toda essa estrutura, tá, que está para fora. E aqui dentro a gente encontra a uretra. Então guardem bem esses dois nomes, tá? A uretra e aqui, ó,
o ducto deferente. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais, pelo menos o ducto deferente até aqui esse trecho, tá legal? Aqui a gente encontra a bexiga, tá? A bexiga não faz parte do sistema reprodutor, apenas os órgãos que eu disse, que eu mencionei, tá? Relembrando, testículo, epidídimo, ducto ou canal deferente, e aí tem as glândulas, né? As vesículas, vesícula seminal e a próstata, que são glândulas. E depois a gente vai, né, finalizando aqui com a uretra, tá bom? Vamos ver agora o sistema reprodutor feminino. Então aqui vendo o sistema reprodutor feminino, também uma visão lateral, né, de dentro para fora a gente encontra o ovário. E a função do ovário se assemelha à função do testículo no homem. Depois do ovário a gente vê aqui as tubas, né? No caso aqui a gente só vê uma, a tuba uterina. Mas esse órgão aqui, ó, tanto o ovário como a tuba uterina, é composto de um par. Mesma coisa aqui no testículos, tá? Testículos, epidídimos e o canal deferente. É um composto de par. E aí passa aqui, né, da tuba uterina, e essa tuba uterina, né, ela está ligada ao útero, tá? Que é essa grande bolsa, podemos dizer aqui, tá? E do útero, né, a gente chega aqui na vagina. Então a gente tem menos órgãos pertencentes ao sistema reprodutor feminino do que no sistema reprodutor masculino. A gente consegue, né, visualizar mais órgãos pertencentes ao sistema reprodutor masculino do que no feminino, tá? É claro que há outras estruturas no órgão feminino, porém eles não são importantes para a reprodução, tá? São órgãos sexuais. A gente aqui vai focar nos órgãos reprodutivos. Órgãos sexuais eu nem vou mencioná-los, tá bom? Então a gente vai dar continuidade aqui. Vamos lá. E aí eu preparei, né, uma breve descrição de cada órgão, tanto do sistema reprodutor masculino como do feminino. Então vamos começar aqui com o sistema reprodutor masculino. Os testículos, né, que estão lá embaixo. Então tá aí. São glândulas que produzem, né, testículos, porque é um par, são duas unidades. São glândulas que produzem os gametas masculinos no interior dos túbulos seminíferos a partir de células germinativas primordiais e sintetizam, ou seja, produzem a testosterona, hormônio sexual masculino. Então a gente tem como função, né, dos testículos a produção de gametas, ou seja, células reprodutivas, né, espermatozoides, e também a produção de testosterona. Então os testículos desempenham essas duas funções, produção de espermatozoides e produção de testosterona. Aí depois a gente vê o epidídimo, né, que é essa estrutura que está acoplada aqui, ó, acoplada, tá, aos testículos. Ducto formado por um canal emaranhado que coleta, armazena e conduz os espermatozoides. Aqui os gametas atingem maturidade e mobilidade, tornando-se aptos à fecundação. Então, o processo no qual ocorre no epidídimo, ele é de muita importância, porque o espermatozoide ele precisa se mover. Tá? Então é lá no epidídimo que ele vai adquirir, por exemplo, essa capacidade, tá, de locomoção, porque como a gente vai ver, ele precisa navegar até o óvulo. Vamos lá. Depois vem o canal deferente ou ducto deferente, como nós já vimos. Canal que transporta os espermatozoides do epidídimo até um complexo de glândulas anexas. Então é esse ducto aqui, né, esse canal que vai subir. Tá? Ele não cruza esse trecho não, ele passa pelo lado, tá? Só lembrando, são dois, é um pelo lado de cá e o outro pelo lado de lá. Eles não cruzam, tá, a uretra aqui não. Então eles vão subir, né, e vão chegar onde? Nessas glândulas que ele está falando, né, nessas glândulas anexas, tá bom? Aí eu coloquei logo as duas glândulas, né, anexas juntas, que é a vesícula seminal e a próstata. Glândulas anexas
porque formam a secreção que compõe o sêmen. Então, o que é o sêmen? O sêmen é espermatozoide? Não. O sêmen é uma secreção. Que secreção é essa? É um fluido que nutre e proporciona, né, o meio de sobrevivência aos espermatozoides, como a neutralização do pH levemente ácido da uretra. Então, olha só, qual é a função, né, dessas glândulas? É nutrir, ou seja, servir como alimento para esse espermatozoide, para essa célula reprodutora, e também ele vai preparar o caminho no qual esse espermatozoide vai encontrar. Por quê? Olha só que bacana. Como eu mencionei, né, que vocês não esquecessem esse trecho aqui, ó, o canal deferente. O canal deferente, ele é ligado diretamente, ó, na base da bexiga, e a bexiga utiliza a partir desse momento o mesmo canal que o sistema reprodutor, né? Então eles compartilham a última parte do sistema excretor. Então o sistema reprodutor e o sistema excretor, eles compartilham o último órgão, que é a uretra. Só que a alcalinidade da urina não é boa para o sêmen, não é boa para o espermatozoide, propriamente dito, né? Então, o que vai acontecer? Essas vesículas aqui vão produzir um líquido que vão neutralizar a acidez, porque se isso não acontecesse, então logo o espermatozoide caísse aqui e houvesse a contaminação, ou seja, resíduo de urina, o espermatozoide iria morrer. Então, é de suma importância o papel que a próstata faz e também é de suma importância o papel que a vesícula seminal faz. Professor, qual é a função de cada uma? Ó, a vesícula seminal vai promover o que? O alimento e a mobilidade para o espermatozoide, e a próstata vai promover esse líquido que vai neutralizar, tá, a alcalinidade daqui da uretra. Tá bom? E aqui, né, finalizando, que eu coloquei uretra e pênis, né? Então, eu coloquei esses dois juntos para que vocês também pudessem entender. Órgão reprodutor e excretor do organismo masculino. A uretra é responsável pela eliminação da urina e também da condução do sêmen que contém os espermatozoides. Já falamos disso. Esse órgão é formado por tecido cavernoso e esponjoso, que aumenta de volume em razão da grande vascularização e de acordo com a libido do indivíduo. Bom, pessoal, eu gosto muito de esclarecer isso, tá? Algumas pessoas não veem o pênis como um órgão reprodutor essencial masculino, porém ele é, tá? Por quê? Eu vou explicar. O homem, ele precisa liberar, né, o sêmen com o espermatozoide no interior do órgão feminino, porque se isso não ocorre, as chances, né, dele atingir o óvulo, que está de forma muito interna no corpo da mulher, são mínimas. Então, o fato, né, do pênis existir como último e não menos importante órgão reprodutor masculino, isso a gente tem que destacar, tá? Então, o fato do homem ter que manter, né, esse órgão ereto, ou seja, em pé, isso no momento da reprodução, no momento do, vamos dizer assim, né, do ato reprodutivo, é essencial. Não tem, até porque o homem só vai ter o processo ejaculatório se houver ereção. O homem, ele não libera, né, sêmen com espermatozoide sem ereção. Ele pode ter estímulos, só que se não houver a ereção, ele não vai liberar, tá, esse sêmen com espermatozoide. Então, eu gosto muito de frisar isso, tá? É essencial, tá, que o membro, né, que o órgão pênis esteja ereto para que aconteça o processo reprodutivo, tá? Deixa eu só fazer uma outra observação. E uma outra coisa também que é muito importante. A bolsa escrotal, né, onde fica a gônada ou o órgão reprodutor, é bem diferente, né? Não só a bolsa, como também o pênis. Então, o que acontece nessa região aqui? A gente tem um aparelho reprodutor que a gente chama de externo, ele está para fora do nosso corpo, né? A gônada tem um motivo, tá? O espermatozoide, ele não resiste a uma temperatura acima de 34 graus. E o nosso corpo naturalmente tem uma temperatura de 36,6. Então, se essa gônada aqui,
estivesse de forma interna, como é no caso das mulheres, os espermatozoides não resistiriam à temperatura. Então, por esse motivo, né, existe uma bolsa na qual armazena, né, guarda esses espermatozoides, e ali eles ficam à temperatura que eles conseguem sobreviver. Tá legal? Então, a função da gente possuir, a gente que eu digo, né, nós homens, uma bolsa que fica literalmente pendurada, seria essa, tá? Garantir a sobrevivência da célula reprodutiva dos espermatozoides. Bom, vamos dar continuidade então. Aí agora a gente vai ver o sistema reprodutor feminino, tá? Então, como eu disse anteriormente, ele é bem menor, tá? Mas também é de muita importância. Então, temos primeiro os ovários, né? São essas estruturas aqui que estão de forma interna, que se assemelham aos testículos, são glândulas responsáveis pela ovulação e produzem também os hormônios sexuais estrógeno e progesterona. Só lembrando, tá? O homem produz um hormônio, a testosterona, também na gônada. Já as mulheres não, produzem além, né, das suas células reprodutivas, né? Produzem não, né? Amadurecem. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Produz os hormônios estrógeno e progesterona. As mulheres, diferentemente dos homens, elas começam a determinar a quantidade de óvulos que elas terão disponíveis em sua vida ainda no ventre de sua mãe. Então, a função do ovário, tecnicamente, não é produzir, tá, esses óvulos, essas células reprodutivas, porque quando a menina nasce, ela já tem essa produção pronta, feita. E qual seria a função do ovário? A função do ovário seria essa daí, né? Amadurecer ou preparar esses óvulos. Seria a função, né, que tem lá o epidídimo, no caso do sistema reprodutor masculino. Tá bom? Então, essa diferença é muito importante, porque geralmente isso é muito cobrado aí, né, nos métodos de avaliação. Vamos lá. Tubas uterinas, né? Também é um par de tubas uterinas, assim como os ovários, e a função delas, né, são ovidutos, ou seja, conduzem, né, os óvulos, que possuem numerosos cílios em sua superfície interna e desempenham a função de transportar o óvulo do ovário até o útero. É nas trompas que ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, fecundação. Então, pessoal, nesse trecho aqui a gente vê tamanha importância, né? Então, a tuba uterina é essa estrutura aqui, ó, tá? Que se liga ao ovário, recebe, né, o óvulo amadurecido e ele vem descendo com auxílio de cílios, como se fosse esse das nossas vistas, tá? Só que em tamanho bem menor, né? Praticamente microscópico. E esses cílios vão empurrando esse óvulo por aqui, ó, pela tuba uterina, em direção ao útero. Aqui no útero é que tem que chegar quem? O espermatozoide. Então vamos entender aqui como é que é esse caminho árduo que o espermatozoide vai ter que cumprir, tá? Então se lembrem lá, né? Eu falei que a função do pênis do pênis ereto não era simplesmente sexual, ela é reprodutiva. Por quê? Porque o homem ele precisa, né, introduzir o pênis no canal vaginal. Então, o homem introduz o pênis no canal vaginal e aqui no canal vaginal ele libera o sêmen com espermatozoide. Esse sêmen com espermatozoide ele precisa fazer esse caminho aqui, ó, subir, passar por todo o útero e chegar a uma das tubas uterinas. Lembrando, as tubas uterinas é um par, tem uma deste lado e uma do outro lado. Então, ele precisa fazer um longo caminho, tá? E lá nessa tuba uterina encontrar o óvulo e ainda perfurar esse óvulo, tá? Então, é muito importante sim, tá? É muito importante sim manter, né, essa parte do sistema reprodutor masculino ereto. Sem isso, não acontece de forma natural. Somente, né, como a gente já ouviu falar aí, fertilização in vitro, onde o médico é que vai fazer esse papel aí através de utensílios hospitalares. Então a gente já viu aí essa importância, né? Útero. O que seria o útero? Órgão que recepciona o ovo zigoto, né? Aí já vai ter ali um novo ser se formando.
e proporciona o seu desenvolvimento durante o período gestacional. Protege o embrião contra choques mecânicos e impede a transposição de impurezas e micro-organismos patogênicos, ou seja, que pode passar doenças, além de auxiliar na manutenção da nutrição, formação da placenta e cordão umbilical. Bom, então é no útero, né, que após o espermatozoide atinge o óvulo, é onde a gente vai passar a nossa primeira grande estadia, né? Ficaremos lá por volta de 9 meses, né? Quase 10 meses. E então, quer dizer, esse órgão ele tem uma grande capacidade de se esticar. Ele aumenta mais do que 100 vezes o seu tamanho. O útero, tá? Quando ele abriga lá um feto, né? Primeiro o embrião e depois o feto, ele tem a capacidade de se esticar até 100 vezes o tamanho dele. Então é um órgão assim que faz um trabalho maravilhoso, tá? Muito surpreendente, e ele faz uma ligação direta com a proteção do feto e também com a nutrição desse feto, como está bem dizendo aqui, né? A nutrição, tá? Então ele protege, né, de micro-organismos, né, patogênicos, de choques mecânicos e faz a nutrição. Então é um órgão que, sem dúvida nenhuma, faz uma total importância em todo o desenvolvimento reprodutivo, tá bom? E por último, né, eu trouxe aqui a vagina, fechando esses 4 órgãos, que são os órgãos reprodutores da mulher. Então a vagina também tem sua grande importância, tá? Porque é ela que vai receber o pênis, aonde vai liberar aqui as suas células reprodutivas, os espermatozoides. E, né, como a gente vai ver mais à frente, também é o canal natural de nascimento, tá, de todos os fetos. Só lembrando aqui nessa imagem, tá, diferentemente como acontece nos homens, as mulheres elas não compartilham a uretra com o sistema reprodutor. Aqui na mulher existe um orifício, que é da uretra, e mais abaixo existe um outro orifício, que é o da vagina. Diferentemente, vou frisar isso, diferentemente dos homens, as mulheres não compartilham a uretra, mais uma vez, tá, com o sistema reprodutor. Tá ok? Beleza, vamos lá, dar continuidade. Vagina, canal que recebe o pênis durante o ato reprodutivo, servindo também como conduto para a eliminação do fluxo menstrual e concepção no momento do parto natural. Canal que, por ação hormonal, dilata-se para o nascimento de um bebê. É isso aí, tá? Há hormônios atuando, né, que vão fazer com que esse órgão ele aumente de tamanho, ele se expanda, né, para que ele possa dar passagem para um feto, tá bom? A gente vai ver isso melhor mais à frente. Então a gente vem aqui, né, depois desse papel, né, de entender esses órgãos, mas o que é necessário que ocorra, né, para que tudo isso, né, para que uma nova vida aconteça? O primeiro passo é a ovulação, né, e quem faz a ovulação é a mulher. Então o que seria, né, o que é esse termo ovulação? A ovulação é um importante evento no ciclo reprodutivo feminino, pois é quando o gameta feminino, ou seja, o óvulo, né, é liberado e a mulher pode então engravidar. Então a mulher ela não está apta a engravidar os 30 dias do mês, tá? Existe um determinado período aonde ela vai se encontrar disponível, né, a engravidar. Então a mulher ela vai passar por momentos de ovulação e esse momento de ovulação será o momento propício para uma nova vida acontecer, tá? Então vamos entender aí como é que isso funciona. A gente tem aqui uma imagem, né, do ovário, e o ovário mostrando todo o seu processo de amadurecimento do óvulo. Então a gente tem aqui os vasos sanguíneos, né, trazendo e levando substâncias para esse órgão. E aqui a gente tem o folículo primário, ou seja, o óvulo primário, aquele que já nasceu com a mulher. E aí ele começa a passar, né, um tempo, e esse tempo vai ser essencial para o crescimento e amadurecimento dele. Então ele vai passando por esse processo, a gente repara, né, que vai vendo o desenvolvimento da sua estrutura, tá? E aqui a gente encontra o folículo maduro.
esse folículo maduro será liberado, tá, para a tuba uterina, para quem sabe, encontrando o espermatozoide, ser fecundado. Caso isso não ocorra, vai acontecer o processo já de, vamos dizer assim, destruição desse óvulo, ou seja, ele não mais poderá ser fecundado, e aí cria-se uma camada ao entorno dele, e ele começa a se desintegrar, chegando a esse estágio aqui, sendo impossível a fecundação pelo espermatozoide. Tá bom? Então, a gente vai entender como acontece esse processo, né, de ovulação. Após o processo de ovulação, acontece algo, né, da qual muitas mulheres se queixam por vários motivos, tá? Que é o ciclo menstrual. Então, vamos entender como funciona esse ciclo menstrual. Para determinar o dia fértil, né, existe um cálculozinho. Como determinar o dia fértil? Qual o dia que a mulher está mais propensa a engravidar? A gente pode subtrair 18 do ciclo mais curto, o resultado indica o início do período fértil. Ou subtrair 11 do ciclo mais longo, o resultado indica o final do período fértil. Vamos procurar entender isso daqui, tá? A mulher, durante um prazo de 6 meses, ela precisa anotar, né, quantos dias ela ficou para entrar na sua, vamos dizer, seu período de menstruação. Feito isso, ela vai adicionar esses números aqui ao ciclo mais curto, vai adicionar 18, por exemplo. Ela ficou 30 dias, vamos dizer, né? Ou como desse aqui o nosso exemplo, ela ficou 27 dias, tá, para menstruar, no período mais curto. E no período mais longo ela ficou 31 dias. Então, como está dizendo aqui, ó, subtrair 18 do ciclo mais curto. O ciclo mais curto dentre 6 meses foram 27 dias. Então, subtraiu 18, deu 9. E o ciclo mais longo, ela ficou 31 dias sem menstruar. Então, do ciclo mais longo, a gente subtraiu 11, deu 20. Então, a gente tem o quê? Os resultados indicam que o período fértil dessa mulher estende-se do 9º ao 20º dia do seu ciclo. Aí eu trouxe essa tabela aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos supor, aqui, né, começou o dia da menstruação dela, o primeiro dia da menstruação. Ela vai contar quantos dias? Ela vai contar 9 dias a partir do primeiro dia de menstruação. Então, 9 dias cai aqui, ó, 9º dia. Aqui começa, tá, o seu período fértil. Não importa se ela ficou menstruada até o 3º ou 4º dia. A partir do 9º dia, ela já começa seu processo de ovulação. Então, ela vai ficar do dia 9 até o dia 20 em processo de ovulação. Já no dia 21, esse processo de ovulação não ocorre mais. Só relembrando, esse processo, né, é até um método contraceptivo, mas ele não é 100% seguro. Só funciona geralmente para pessoas que têm, né, para meninas, mulheres, meninas não, né, mulheres que têm o ciclo menstrual fechado, certinho, que não varia muito, tá bom? Vamos lá. Ainda dentro do ato reprodutivo, tem o processo da fecundação, que é esse onde o espermatozoide precisa encontrar o óvulo. Então tá aí, ó. A fecundação compreende o período que vai desde o encontro do espermatozoide com o ovócito até a fusão dos núcleos. Aí o que eu fiz? Eu separei um vídeo do qual vai deixar isso muito claro para vocês, tá? Vocês vão conseguir enxergar isso de maneira melhor. Vamos ver o vídeo que eu preparei para vocês.
Então o vídeo mostrou, né, como acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo e como é o processo, né, de multiplicação, transformação de zigoto ou célula-ovo em mórula, e finaliza lá com essa grande mórula, né, essa grande quantidade de células multiplicadas, atingindo, né, o endométrio, ou seja, a camada que se formou na parede do útero, tá bom? E ali começa todo o processo, tá, de iniciação de um novo indivíduo. Então a gente chega ao desenvolvimento, que seria aquele momento onde, né, aquela grande bola ela é absorvida, né, ela é sugada, ela é acomodada dentro da parede que se forma nas partes internas do útero, que é o órgão feminino. Então, como é que é esse desenvolvimento? Esse processo acontece de maneira intensa e constante. O embrião precisa se tornar um feto e, para isso, ele terá que se alimentar para se desenvolver. Então, né, o momento que o feto está lá na barriga de sua mãe, ele a todo momento ele está em desenvolvimento, seja desenvolvimento físico, cognitivo, perceptivo, enfim. E todo esse processo demanda o quê? De alimentação. A alimentação é essa que vai ser passada através do cordão umbilical. Então é muito importante, né, a alimentação e saúde da mãe, porque a mãe vai ser o canal principal de nutrição e desenvolvimento dessa criança. Então, tamanha é a responsabilidade da mãe, né? Por isso que eu digo que as mulheres são fantásticas. E aí eu coloquei um quadrozinho que nos dá uma ideia, né, de como é esse desenvolvimento. Então tá aqui, ó. Aqui a gente está separado por semanas, primeira e segunda semana. Na primeira semana, né, é o zigoto com a célula masculina e a célula feminina. E aí na segunda semana esse zigoto começa o seu processo de mórula, ou seja, multiplicação celular. Na terceira semana aí começa a idade do embrião, tá? Então a gente tem aqui, ó, na terceira semana esse desenho aqui, e aqui já se inicia o desenvolvimento do sistema nervoso central. Na quarta semana já houve uma mudança corpórea, e na quinta semana a gente já consegue identificar como provável feto, tá bom? Aqui, ó, na metade da terceira semana já começa o desenvolvimento do coração, e já se é possível, através de exames, tá, ouvir os batimentos do coração. Aqui no início da quarta semana, os membros superiores já começam a se desenvolver, junto com os olhos não funcionais e também com os membros inferiores um pouquinho mais à frente. Tá? Então, durante a quinta semana, não há nenhum evento acontecendo, porém, eu esqueci de mencionar que aqui, ó, na quarta semana também já há um amadurecimento e desenvolvimento dos ouvidos. Então, a gente pula aqui para a sétima semana, que é quando já começa a surgir ainda, né, dentro lá das suas gengivas, o dente e o palato. O palato é o que a gente conhece como o céu da boca, tá bom? E aqui, a partir, né, do meio da sétima semana, a genitália é externa. Então, a partir deste momento aqui, geralmente já é capaz de se identificar, né, os caracteres primários sexuais, dizer se é menino ou menina, tá bom? A partir aqui, ó, entre a sétima e a oitava semana, tá? A partir dos 2 meses, assim comumente, como a gente costuma dizer. Então, chegando aqui, né, qual seria o período fetal? A partir da 9ª semana, já passado os 3 meses. Então, passado aí praticamente os 2 meses, já se inicia o período fetal. E esse período fetal vai até o nascimento, tá bom? Com o desenvolvimento sendo mais devagar, podemos dizer assim, no sentido corpóreo, porém, né, as suas células, os seus órgãos estão em desenvolvimento constante. E aí, chegando na última etapa, né, dessa reprodução, que é o parto. E o que seria o parto? O nascimento, né, a chegada desse feto ao mundo. Então, eu mencionei aqui que existem 2 tipos principais de parto. O normal, tá, que eu prefiro dar o nome de natural, em que temos uma forma, né, como já está mencionando aqui, natural de se dar à luz. E a cesariana, em que se realiza um corte no abdômen para a retirada do bebê.
que é muito mais invasiva. Então eu trouxe aqui, ó, parto normal é quando a expulsão do feto acontece através do canal vaginal. Então o canal vaginal também a gente viu que uma das funções dele é essa, né? Colocar para fora o feto. E temos a cesárea. A cesárea é um procedimento cirúrgico na qual o feto é retirado por meio de um corte na região abdominal. E aí é que está o grande problema, tá? Enquanto no parto natural não há, né, necessidades de corte, aqui na cesárea há cortes, e esses cortes, tá, podem levar a uma complicação e com certeza levarão, né, a uma recuperação mais devagar, né, uma recuperação que necessite de maiores cuidados, porque a gente corta aqui no mínimo 3 a 4 camadas de pele até chegar ao feto. Para vocês terem uma ideia, é necessário que seja cortado o útero da mulher, né? Então é bem complicado esse processo da cesariana, tá? Então é isso aí, né? Agora você precisa mostrar para você e para mim que aprendeu. E como você vai fazer isso? Você vai resolver os exercícios do capítulo, tá? Sobre esse capítulo aí de reprodução humana que a gente acabou de ver. Então você resolve os exercícios. Caso de dúvidas, anote-as para no nosso encontro, né, quando nós viermos a debater esses exercícios, a gente possa sanar essas dúvidas de vocês, tá legal? Vou deixar aqui um forte abraço. Vejam o vídeo quantas vezes forem necessárias e leiam também o livro de vocês para que possa vir a descobrir mais coisas que talvez porventura possa ter deixado passar aqui no vídeo, tá legal? Forte abraço, galera. Tchau, tchau.